Aleluias. Invoquei ao Senhor e Ele me ouviu, me atendeu e me livrou de todos os meus temores. Perto está o Senhor daqueles que o invocam, daqueles que o buscam em espírito e em verdade. Glória a Deus. O anjo do Senhor acampa-se ao redor daqueles que o temem e livra do mal. Bendito, exaltado para sempre seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Aleluias. Nós temos um Deus que não perde batalha. Nós temos um Deus que Ele é vencedor invicto. Nós temos um Deus que é tremendo, que é fiel, que é bom, que cuida de nós. Bendito seja Deus. Quando o salmista Davi declara: fui moço e agora sou velho, mas eu nunca vi um justo sequer, desamparado, e nem a sua descendência mendigar o pão, porque realmente é experiência de vida com Deus. Glória a Deus. E a palavra de Deus nos garante: Deus é o nosso socorro bem presente no dia da angústia. Louvado seja Deus. Manhã de oração, manhã de jejum, manhã de buscarmos a face do nosso Deus. Não importa a luta, a batalha, o que importa é que temos promessa de Deus. Estamos debaixo das promessas de um Deus que não falha, de um Deus que não erra, de um Deus que não volta atrás, mas Ele é fiel. Glória a Deus. Assim como Deus foi no passado com o povo que clamou pelo seu nome, assim Ele é na tua vida, na minha vida, nas nossas vidas. E eu declaro, profetizo e creio: tem socorro de Deus hoje para nossas vidas. Tem socorro do alto. O teu socorro, ele não vem deste mundo, do sistema deste mundo, não vem do ser humano. O nosso socorro, ele vem de um Deus que nunca perdeu batalha. Então confia, espera. Ei, vamos clamar, vamos jejuar, vamos suplicar o favor do Senhor, porque certamente socorro chegará nas tuas mãos, nas nossas mãos, em nome de Jesus, porque Ele é Deus e Ele é bom. Glória a Deus. Paz do Senhor, povo de Deus. Manhã de glória, uma manhã propícia para jejum, para a oração e para a adoração diante do nosso Deus fiel. Glória a Deus. Pega teu material para a oração e vamos clamar. Pega aí as tuas contas, estão tudo atrasada aí, precisando de um milagre, pagar tudo. Pega aí a tua carta para Deus. Se você está nessa campanha, uma carta para Deus, pega a sua carta, vamos orar. E se não fez ainda ou não está, entra, vamos orar, vamos clamar, vamos suplicar o favor do Deus vivo que nos socorre em todo tempo, em todo momento. Pega a sua água para ungir. Hoje é sexta-feira, hoje é dia de ungir a nossa casa, betumar toda a nossa casa, ungir e declarar: o governo da nossa casa está nas mãos de Deus. Aleluias, glória a Deus. Senhor Dália Fernanda, glória a Deus pela sua vida, minha querida. O Senhor te abençoe. Vamos orar, gente, vamos clamar. Se Deus dá a direção pra gente, para fazer isso, para colocar as nossas batalhas no altar dele, é porque é Ele que vai fazer a obra, é o Senhor. Existem momentos que você alcança, mas aonde você não alcança, onde os teus braços, a tua voz, teu agir não está resolvendo nada, ei, o clamor resolve. Clamor diante de Deus resolve. Eu sempre falo: eu creio no poder da oração no altar de Deus. Eu creio no poder do jejum no altar de Deus. Eu creio no poder de uma vida
consagrada no altar de Deus. Eu creio que o Senhor vem com graça, com misericórdia, nos socorrer nesta manhã. A Deus toda a glória, toda a honra. Então pega teu material. Vamos orar. Vamos clamar diante desse Deus. Existem situações que vêm nos afrontando e falando: é impossível, improvável, impossível você vencer essa batalha. O nosso Deus não conhece impossível. Ele age independente da situação. Quando o clamor chega no altar de Deus, Deus age, Deus ouve, Deus responde e Deus muda a história. Glória a Deus. Nós precisamos entender, valorizar o poder da nossa oração diante de Deus. Glória a Deus, aleluias. O Espírito de Deus se move através de um clamor no altar de Deus. E Ele faz coisas grandes, porque Ele é Deus, porque Ele é fiel. O Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, Ele é o nosso Deus. E Ele não está morto, Ele está vivo. Glória a Deus, pronto aqui para ouvir a tua oração, o nosso clamor e nos socorrer. Por isso, pega teu material. Vamos orar, vamos suplicar o favor do Senhor. Um segredo muito grande quando nós invocamos o nome de Jesus Cristo. Quando nós chamamos por Jesus Cristo, há um segredo muito grande. Quando nós invocamos o nome de Jesus Cristo, em meio à guerra, em meio à tribulação, Ele não conhece distância, Ele não conhece impossível, Ele é Deus, Balachuricanta. Pai, debaixo da cobertura do sangue de Jesus, eu me coloco nesta hora, junto com o teu povo, para clamar, para suplicar o teu favor, debaixo da cobertura do nome de Jesus Cristo. Eu me coloco nesta hora, Xarabacaia, para buscar a tua face, buscar a tua presença. Glória a Deus, glória a Deus. Não há poder maior do que o poder do nosso Deus. Não há força maior do que a força de Jesus Cristo, do justo, do fiel, do leão da tribo de Judá. Glória! O leão da tribo de Judá, ele está conosco e ele nunca perdeu batalha. Rica Labacaia, nesta manhã, Pai, nós clamamos. Cobre as nossas mentes com o sangue de Jesus. Tira toda a divagação de sono, todo o peso, toda a lentidão de raciocínio. Joga por terra no poder do sangue de Jesus. Todo roubo, tudo que quer roubar esse nosso tempo com o Senhor, joga por terra, em nome de Jesus, ó Pai. Mas sobre nós, libera o óleo da tua unção fresco, a unção que vem para quebrar todo o jugo, todo o peso, todo o fardo, Senhor. Joga por terra, em nome de Jesus Cristo. Recantalabacabasteia. Nós declaramos nesta manhã que o Senhor é o nosso pastor. E nada, coisa alguma nos faltará, não vai nos faltar, nem coisa pequena e nem coisa grande, porque o Senhor dos exércitos, Ele é o nosso pastor. Xiricantalabacabasteia. Deus vivo, toma nossas vidas diante do teu altar. Entramos na tua presença nesta manhã, em nome de Jesus Cristo, glória, e pedimos perdão pelos nossos pecados. Santifica-nos, limpa-nos com o teu sangue, torna nossas vestimentas mais alva do que a neve. Repreende todo o ataque maldito, toda a fúria do inimigo contra nossas vidas. Em nome de Jesus, derrama sobre nós cobertura do sangue de Jesus. A cobertura do sangue de Jesus sobre esta live, sobre as nossas vidas,
em nome de Jesus Cristo, porque o Senhor é Deus, porque o Senhor é Pai, porque o Senhor é poderoso, porque o Senhor é fiel. Nós entramos no teu altar para clamar pelas nossas famílias. Nós entramos no teu altar para aclamar pelas vidas dos nossos filhos, dos nossos netos. Em nome de Jesus, nós colocamos, ó Pai, a nossa herança diante do teu altar, declarando nossos filhos, nossos netos, eles são herança do Deus vivo, propriedade exclusiva do Deus vivo. Oh, xerecantalabacabasteia. E nós suplicamos, Pai, por teu favor, clamamos a tua graça sobre os nossos filhos, sobre os nossos netos. Ah, Senhor, corta laço, quebra laço contra nossas famílias, em nome de Jesus. Joga por terra toda obra maldita, toda ação de Satanás contra nossas vidas, contra nossas famílias, em nome de Jesus. Apresentamos nesta manhã a nossa herança no altar de Deus e declaramos: eles são herança do Deus vivo, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Nossos filhos, nossos netos são povo de propriedade exclusiva de Deus, e o maligno não lhe toca, não lhes toca, em nome de Jesus. Ricalabacalabasteia. Eu declaro, nós e a nossa casa estamos habitando no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Todo-Poderoso. Nós descansamos. 1000 cairão ao nosso lado, 10.000 à nossa direita, porém nós e a nossa família, a nossa herança, nós não seremos atingidos, porque o Todo-Poderoso nos guarda, o Todo-Poderoso nos protege, o Todo-Poderoso nos livra. Oh, xarabacantaraia, de toda sentença, de todo laço, de toda obra maldita e maligna. O Senhor nos livra, o Senhor nos guarda, o Senhor nos protege. Dericantalabasteia. Pai, nesta hora, nós entregamos no teu altar a nossa família e declaramos: maldição sem causa não prospera. Maldição sem causa não prospera, porque as maldições que havia contra nossas vidas, Jesus Cristo, o leão da tribo de Judá, o Filho do Deus vivo, levou sobre si as maldições que era contra nós. Dericantalabasteia. Triunfou na cruz do Calvário por nós, no nosso lugar. Triunfou. Jesus triunfou na cruz do Calvário contra Satanás, demônios, o inferno e as trevas. Ricalaia. E aquela obra redentora foi por mim, por você. Então tome posse, oh xarraia, do poder redentor que há no nome e no sangue de Jesus Cristo, para a sua vida, para a sua casa, para a sua família, em nome de Jesus. Oricantalabacabasteia. Senhor, tu és fiel e poderoso para nos guardar, para nos livrar de todo o mal. A tua palavra diz que pelejariam, sim, contra nós, mas não prevalecerão, porque o guarda de Israel está conosco para nos salvar, para nos livrar. Glória a Jesus. Oh, que segurança é! Oh, o nome de Jesus, que segurança! Estamos debaixo da autoridade e poder que há no nome de Jesus Cristo. Glória, glória nos ungidos de Deus. Shaddai que Minaia. Satanás não toca. Ricalabacaia. E nós entregamos nesta manhã os nossos filhos, os nossos netos, como uma oferta viva no altar de Deus. Assim como Ana tem Samuel. Oh, recanta, milagre de Deus nas mãos. Ana não reteu, Ana não segurou Samuel para si, mas Ana foi no altar de Deus
devolve Samuel. Ana devolveu Samuel para Deus, porque veio de Deus. Assim nós estamos fazendo nessa manhã, Pai, devolvendo no altar de Deus nossos filhos, nossos netos, nossa família, declarando: eles são de Deus, propriedade do Deus vivo. Nós não geramos netos, não geramos filhos para calamidade. O Senhor não nos deu herança para servir a Satanás. Não, a nossa herança servirá ao Deus vivo. A nossa herança servirá ao Deus de Abraão, ao Deus de Isaac, ao Deus de Jacó. E a aliança Shedei que minoi assodei. A aliança de Deus com Abraão continua nas nossas vidas. Continua, porque Deus disse para Abraão: em ti serão benditas todas as famílias da terra. Quando nós ouvimos isso, tomamos posse. Ricabadaia sorrebalaia é um grande diferencial. A diferença entre aquele que ouve e não se posiciona e aquele que ouve e diz: é para mim essa palavra, é comigo, a minha família é uma família bendita de Deus na terra. Mesmo que o negócio esteja pegando fogo, mesmo que esteja tudo de cabeça para baixo, o teu posicionamento em relação à palavra de Deus, a tua casa, a tua família, no meio desse caos, Deus me disse que a minha família é família bendita do Senhor. As bênçãos de Abraão estão sobre a minha vida, a minha casa. Essa tem que ser a tua visão e você tem que verbalizar a palavra de Deus. E se Deus falou, glória, quem é que vai validar? Falou Deus. Quem é que vai impedir? Falou Deus. Que a tua família é família bendita de Deus. Quem é que vai falar não? Quem vai dizer não? Não é não. Shadaia. A nossa família está debaixo das bênçãos de Abraão, de Isaac e de Jacó. Tome posse disso, se posicione assim, em nome de Jesus. Senhor, tira dos nossos lares todo enviado de Satanás, enviada das trevas, que vem disfarçado de coisa boa, mas é instrumento de Satanás. Tira de dentro dos lares, vai desfazendo o poder do adultério, a confusão, a briga, a intriga, o homem estranho, a mulher estranha na vida dos netos, na vida dos filhos, no casamento. Joga por terra no poder do sangue e do nome de Jesus. Senhor, nós nos posicionamos diante do teu altar e falamos: não aceitamos Satanás na nossa casa. Não aceitamos nenhum roubo na nossa família. Não aceitamos nenhum saque nas nossas vidas, na nossa herança. Não aceitamos, porque estamos debaixo de promessa do Deus vivo. Glória a Deus, glória a Deus. Estamos debaixo de aliança. O Senhor nos fez promessa. Glória, promessa de Deus não perde a validade. Promessa de Deus, não morre. Por isso, Senhor, nós entregamos nossos filhos, a nossa herança no teu altar. Leva-os à experiência com Deus. Eles não podem ser filho de crente. Filho de crente não entra no céu. Eles precisam ser filhos, serem filhos de Deus, ter experiência com Jesus. Ricaia, assim como Jacó viveu. O que é conhecer o Deus vivo? Ter experiência com Deus vivo, deixar de chamar Deus o Deus dos seus pais e passou a chamar Deus o meu Deus. Xiricantarabacaya. Faça isso com nossos filhos, com nossos netos, que eles tenham experiência com Deus, experiência como Moisés teve.
Oh, dele canta labasteia, ao ver que a sarça ardia, mas não se apagava, não era consumida. Oh, Deus vivo, nós clamamos nesta manhã, salvação para nossa casa, salvação para nossa família, salvação para os nossos amados. Clamamos, Deus, muda a sorte, a história da nossa família, das nossas vidas. E então nós, o teu povo, vamos nos alegrar, festejar, glorificar aquele que é, que era e que sempre há de ser, Senhor, poderoso e fiel. Pai, colocamos no teu altar a nossa família em questão de saúde. Repreende do nosso meio toda praga maldita, toda enfermidade. Lança por terra, Senhor, o espírito da enfermidade no nosso meio. A enfermidade na alma, a tristeza, a angústia, a depressão, a opressão, a morte. Sai do nosso meio, em nome de Jesus. Espírito de solidão, bata em retirada, sai do nosso meio, em nome de Jesus Cristo. Todo peso sai dos nossos lares, todo peso sai, em nome de Jesus. Você pode estar no Brasil, fora do Brasil, para Deus não há distância. Agora onde você está, recebe cura, libertação, em nome de Jesus. E que todo peso saia da tua casa, saia da tua vida, em nome de Jesus. Eu dou voz de comando, ordem agora, no poder e autoridade que é no nome de Jesus Cristo. Satanás, pega as tuas bagagens, sai dos nossos lares, sai da nossa casa, da nossa família, em nome de Jesus. Espírito da morte, saia em nome de Jesus do nosso meio, em nome de Jesus. Onde está a morte, a tua vitória? Onde está inferno, os teus aguilhões? Tragada foi a morte pela vida, e o nome da vida chama-se Jesus Cristo, Filho do Deus vivo. Eu profetizo na autoridade que é no nome de Jesus, todo vale de ossos secos que está na tua vida, eu profetizo vida. Recebe o poder da ressurreição e vida sobre as tuas emoções, sobre a tua saúde, sobre a tua família, sobre as tuas finanças, sobre os teus projetos. Vida, milagres, vida, ricaia. Não foi para a ruína que o Senhor nos chamou. O Senhor nos chamou para a vida. E essa vida, essa fonte de vida é Jesus Cristo. Por isso recebe, em nome de Jesus, vida. Pai, joga por terra, em nome de Jesus Cristo, toda ação maligna que tem trazido enfermidade contra o teu povo. Oh, Deus, vai queimando, vai destruindo, vai arrancando todo o mal pela raiz. Olha quantas crianças, Senhor, sendo atacadas por enfermidade. Traga cura, em nome de Jesus, e o teu nome será glorificado. Em nome de Jesus, Pai, nós colocamos nossas finanças no altar de Deus. Estamos caminhando para o final do ano, mas os ataques têm vindo contra nossas vidas. Ah, Deus, dizendo, mostrando que não vamos conseguir. Ah, Senhor, mas o Senhor é Deus de milagres. O Senhor é Deus das causas impossíveis. O Senhor é aquele que pode todas as coisas. O Senhor é fiel. Oh, Xaraia, tua palavra diz que quando nós somos fiéis a Deus, no pouco, sobre o muito, Deus nos honra, Deus nos coloca na casa do dizimista, ofertante, fiel diante de Deus. A miséria, a pobreza, o fracasso, a derrota, o ladrão, o devorador, o destruidor não tem acesso, não tem poder. Ricalaia, por causa do poder da palavra de Deus. Malaquias 3 diz para nós sermos fiéis a Deus. E quando nós somos fiéis a Deus, Malaquias 3,18 fala, então Deus entra fazendo a diferença nas nossas vidas. Deus é fiel, Deus é fiel. A palavra de Deus diz assim, e roubará o homem a Deus? Ei,
E a gente pode perguntar, no que estamos roubando a Deus? E a palavra de Deus diz assim, nos dízimos e nas ofertas. Quando não entregamos, quando não colocamos no altar de Deus nossos dízimos, nossas ofertas, ei, não tem jejum que repreende devorador, não. Não tem oração para repreender o devorador. Não tem. O que repreende o devorador é você ser fiel no altar de Deus, aonde você congrega, entregando lá seus dízimos, suas ofertas e vendo que Deus é fiel na sua palavra. É o único momento da Bíblia que a palavra de Deus fala assim: provai nisto. Deus não fará coisas maravilhosas nas nossas vidas quando dizimamos e ofertamos. Não é uma barganha, não é uma troca, é uma atitude de fé e de obediência diante do altar do Senhor. Deus, em nome de Jesus, socorre essa pessoa que precisa de um emprego, abre a janela do céu, traz a provisão. É sobrenatural. Nós estamos vivendo um tempo, Senhor, onde muitos confiam em carros, em cavalos, em homens, em filhos do homem, onde não há salvação. Um homem que promete de manhã, mas à tarde já esqueceu. Rica, badarabalabacalambasteia. Senhor, a nossa confiança está no Senhor, no Todo-Poderoso. Quando Davi declara, fui moço, agora sou velho. Mas eu nunca vi um justo sequer desamparado, e nem a sua descendência mendigando pão. Há um poder muito grande da oferta no altar de Deus. Há um poder muito grande quando nós entregamos nossos dízimos no altar de Deus. O devorador não tem acesso àquilo que é nosso. Aquilo que o Senhor nos deu não ficará nenhuma unha sequer nas mãos do inimigo. Tome posse disso e se posicione diante do Senhor. Manhã de fechar as brechas. Como que eu quero que Deus me prospere se eu estou roubando no altar de Deus? Se eu não estou entregando no altar de Deus aquilo que é de Deus? Vamos nos posicionar e tomar posse daquilo que Deus tem para nossas vidas. E teremos, pelo poder da palavra de Deus, o melhor Natal das nossas vidas. O melhor final de ano. O que diz Davi quando fala sobre prosperidade acontecerá sobre a nossa casa. O que diz Malaquias 3,18 acontecerá em nome de Jesus Cristo. Vamos ser fiéis diante do altar de Deus. E eu denuncio nesta hora, em nome de Jesus, o espírito ladrão, cortador, migrador, devorador, o gafanhoto não vai levar o que é teu. Se você se posicionar em fidelidade diante do altar de Deus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, nós entregamos cada pedido aqui no teu altar, entregamos a nossa carta no altar de Deus e profetizamos em nome de Jesus Cristo. Teremos o melhor Natal das nossas vidas, em nome de Jesus. Teremos o melhor final de ano das nossas vidas, porque Deus é fiel. Oramos e apresentamos cada pedido, Pai, diante do teu altar. E clamamos, Senhor, para que o Senhor envie anjos guerreiros na nossa nação, entre as nações, destruindo todo o poder do inferno, todo o poder de Satanás, fazendo cessar as guerras, fazendo cessar as ruínas entre as nações, e que o evangelho cresça, se espalhe entre as nações, em nome de Jesus. E nós oramos pela família do Bolsonaro. Cobre essa família com teu sangue, cobre a vida dele com teu sangue, dá saúde, extermina o poder da morte da vida do teu filho, em nome de Jesus Cristo, Senhor. E entra em Brasília, entra naquele Senado, como tu entrou naquele tempo na Babilônia e fez com que Nabucodonosor experimentasse na pele quem é Deus, quem era Deus, quem é Deus. Oh, xarabacalabasteia. Deus traz uma revolução ali dentro para limpar aquele lugar, em nome de Jesus, e destrói os altares de Baal naquele lugar, em nome de Jesus. Mostra ali, Senhor, naquele Senado em Brasília, que o governo não está nas mãos deles,
mas o governo está nas mãos de Deus. E se o Senhor quer, o Senhor pode. Se o Senhor quer, o Senhor faz. Então Deus, em nome de Jesus, envia socorro urgente para a saúde e para a vida do Bolsonaro. E desce o braço da justiça contra a corrupção que há naquele Senado em Brasília, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, porque o poder é teu, não é do homem nem do diabo. Em nome de Jesus Cristo. Vamos orar? Vamos consagrar nossa água a Deus. Hoje é dia de você ungir a sua casa. Se você tiver óleo, você vai ungir com óleo sua casa. E se você não tiver, você vai pegar essa água ungida, que nós vamos ungir agora. Você vai ungir toda a tua casa, um pouco só. Com cuidado para não manchar, mas vai selando. Eu selo a minha casa com o sangue de Jesus. E eu declaro que o governo da minha casa não está nas minhas mãos, nem nas mãos do diabo, nem dos demônios. Mas o governo da minha casa está nas mãos de Jesus Cristo. Passa nas portas, nas janelas, em toda a casa, nas camas, com cautela e cuidado, porque tudo que é fora do equilíbrio já não presta. Então vai ungindo, se é água, pouca água, se é óleo, pouco óleo. Os umbrais das portas dentro de casa, vai ungindo tudo. Expulsa aquilo que Deus colocar no teu coração para expulsar. Se você tiver a oportunidade de estar sozinho, melhor ainda. Se não tiver, vai no silêncio. Unge a tua casa. Nós fazemos isso uma vez por semana. E o nosso dia de fazermos aqui no quarto de guerra é na sexta-feira. Então, toda sexta-feira, vamos blindar nossa casa com o sangue de Jesus Cristo. E o inimigo não tem poder sobre as nossas casas, sobre as nossas famílias. Como naquele tempo, no Egito, os umbrais das portas de Israel estavam marcadas com o sangue do Cordeiro. E quando o anjo da morte vinha para exterminar a família, a casa, enviado por Deus, chegava na casa de Israel, onde tinha o sangue do Cordeiro, a morte não entrava. Não entrava. Assim é nas nossas casas hoje, blindada pelo sangue de Jesus. A morte, o inferno não tem domínio sobre as nossas casas, sobre as nossas vidas, em nome de Jesus. Mas para isso precisamos nos posicionar diante de Deus. Aleluia. Vem comigo, traz a tua água. Vamos orar. Vamos consagrar a nossa água diante do altar do Senhor, declarando a vitória pelo sangue do Cordeiro, em nome de Jesus, porque Deus é grande, Deus, Ele é fiel. Senhor, nós cremos no Teu poder, glória a Deus. E nessa hora, Pai, eu clamo junto com o Teu povo, coloca uma gota do Teu sangue sobre a nossa água, em nome de Jesus. Coloca uma unção para cura, para libertação, unção para milagres, sinais e maravilha, em nome de Jesus. Meu Pai, faça algo tão grande, Senhor, que todos os nossos exames nada consta, por causa do Teu poder, da Tua unção sobre a nossa água, em nome de Jesus. Eu declaro essas águas nas minhas mãos, nas Tuas mãos, ungidas, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, para milagres, para sinais e para maravilha. Em nome de Jesus. Amém. Muito vale a oração do justo. Confia que quando você ora, está com a vida no altar de Deus, apresenta a Deus, Deus ouve. E quando nós oramos em concordância, a Bíblia diz: aí Deus ordena a vitória. Aí Deus ordena a bênção. Glória a Deus. Chegou o momento da palavra do Senhor. Está conosco hoje. Glória a Deus. A missionária Cláudia. Glória a Deus. Vai estar trazendo a palavra de Deus. Mulher de Deus, abençoada. Já esteve conosco algumas vezes. E glória a Jesus. Deus é fiel. Deus tem uma palavra para você. Então fique atento, não deixe nada tirar a tua atenção. O diabo é perito nisso, em querer roubar o nosso foco. Mas foca a tua atenção aqui agora, em nome de Jesus Cristo. Senhora Cláudia, me dá um oi aqui, minha querida. Aleluias.
continuamos com nosso jejum. Nosso jejum de doce, a nossa carta para Deus. Se você não entrou, entra, se posiciona em nome de Jesus. Esse ano faremos menos prazo, menos dias. Estaremos até o dia 24 só. Glória a Deus. Pela internet da pregadora, vamos orar. Estou chamando aqui. Aleluia. A câmera deve estar virada. Aleluia, Jesus. Paz do Senhor, minha querida. Paz do Senhor, pastora. Paz do Tudo Senhor. bem? Graças Glória a Deus. Seja bem-vinda em nome de Jesus. Amém. Deus é bom. Aleluia. A paz, bispa. Glória a Deus pela sua vida, minha querida. Está conosco aqui. Glória a Deus. Aleluia. Deus, Ele é fiel. Poderoso está conosco para nos dar vitória. Agora ficou melhor, né? Todo poderoso está aqui. Glória a Deus. Aleluia. A paz do Senhor, irmãs. A paz do Senhor, pastora. Bom dia. Amém. Bom dia. Glória a Deus. Deixa Deus te usar. Sinta-se em casa. Sinta-se na casa de papai. Amém, pastora. Obrigada pela consideração, pela confiança. Quero externar aqui a minha gratidão primeiramente a Deus. Aleluia. Depois a confiança da senhora. Muito obrigada. Deus abençoe. Glória a Deus. Eu que agradeço. Amém. Deus é fiel. Amém. Deus abençoe. Aleluia. Paz do Senhor, irmãs. É com grande alegria que estou aqui nesta manhã para transmitir a mensagem do Senhor, a qual a pastora me confiou nessa tarefa. Aleluia. E a palavra se encontra em que a pastora me passou o tema, né? Primeiro a Reis, primeiro livro de Reis, capítulo 18, que conta, né, um pouco da trajetória de Elias, mas eu quero enfatizar aqui, como o tema que a pastora colocou, né, Deus ainda faz milagres. Eu creio. E nós cremos, né, nesse Deus todo-poderoso, nesse Deus de misericórdia, que Ele ainda faz milagres. Amém, né? eu creio. Aleluia, Eu creio. louvado seja Deus. E Deus já tem confirmado que Ele colocou o meu coração para passar para a igreja que está aí, nesta live, nos assistindo conosco, né? Buscando a face do Senhor nesta manhã. Aleluia, louvado seja Deus. Então, eu quero aqui ler essa passagem, né, de primeiro livro de Reis, capítulo 18, a partir do versículo 29. Glória a Deus. Que diz assim, 28. E eles clamavam a grandes vozes e se retalhavam com facas e com lancetas, conforme aos seus costumes, até derramarem sangue sobre si. E sucedeu que, passado o meio-dia, profetizaram eles até que a oferta de manjares se oferecesse, porém não houve voz, nem resposta, nem atenção alguma. Então Elias disse a todo o povo, chegai-vos a mim. E todo o povo se chegou a ele. Glória e reparou o altar do Senhor que estava quebrado. E Elias tomou 12 pedras conforme ao número das tribos dos filhos de Jacó, ao qual veio a palavra do Senhor dizendo, Israel será o teu nome. E com aquelas pedras edificou o altar em nome do Senhor.
Depois fez um rego ao redor do altar, segundo a largura de 2 medidas de semente. Então armou a lenha e dividiu o bezerro em pedaços e o pôs sobre a lenha. E disse: enchei de água 4 cântaros e derramai-a sobre o holocausto e sobre a lenha. E disse: fazei-o segunda vez. Ainda fazei-o terceira vez. E fizeram terceira vez. De maneira que a água corria ao redor do altar e ainda até o rego encheu de água. Sucedeu, pois, que oferecendo-se a oferta de manjares, o profeta Elias se chegou e disse: ó Senhor, Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, manifeste-se hoje que tu és Deus em Israel. Aleluia. E que eu sou teu servo, e conforme a tua palavra fiz todas essas coisas. Aleluia. Responde-me, Senhor, responde-me para que este povo conheça que tu, Senhor, és Deus e que tu fizeste tornar o seu coração. Aleluia. Então caiu fogo do Senhor e consumiu o holocausto e a lenha, aleluia, e as pedras e o pó, e ainda lambeu a água que estava no rego. E que, vendo todo o povo, caíram sobre os seus rostos, dizendo: só o Senhor é Deus. Aleluia. O Senhor glória é Deus. Deus. Amém? Louvado seja Deus. É uma passagem a qual relata quando Elias aqui, através de uma profecia que ele tinha lançado, né, que não iria haver chuva sobre a terra por 3 anos, aleluia, o céu se fechou. O céu não deu sua água, o céu não deu sua chuva, aleluia, louvado seja Deus, e Deus atentou, aleluia, a profecia de Elias, quando ele disse, né, não haverá chuva sobre a terra. E ele teve que fugir, ele teve que se esconder, aleluia, louvado seja Deus. E aqui chegou uma hora, aleluia, que o povo estava já, aleluia, em miséria. Então o rei fala para Adonias, o seu empregado, né? Vamos ver se a gente acha alguma água, alguma pastagem, porque a seca já era tremenda, a seca já era grande, aleluia. Então ele chama o seu empregado e fala para Obadias, vamos ver se a gente encontra água, encontra pastagem, para que pelo menos nós não sacrifiquemos os cavalos e as mulas. E eles saíram então em busca de água. Mas até então, ele já tinha o rei Acabe, que estava desviado dos caminhos do Senhor, aleluia, e o rei Acabe, como era o rei naquele momento de Israel, era um líder, aleluia, o povo estava corrompido, estava desviado, o povo, aleluia, seguiu ali, aleluia, e todo Israel estava desviado. Todo Israel estava em rebeldia contra o Senhor. Por isso, Elias, como um profeta de Deus, sempre puxando o povo para Deus, perto do Senhor, mas o povo não queria. Então, ele lançou essa profecia que não haveria chuva sobre a terra, que não haveria orvalho sobre a terra. Aleluia, louvado seja Deus. Mas ali ele teve que sair, ele teve que ir em busca, aleluia, da sua sobrevivência. E diz a palavra do Senhor que Deus direcionou Elias, aleluia, depois que ele profetizou, depois que Deus atentou à profecia de Elias. Então Deus fala para Elias, vai, se esconde, aleluia, lá em Sidom, aleluia, e eu vou te sustentar. E Deus sustentou Elias. Aleluia. Água e carne, aleluia. Mas chegou uma hora que o rio se secou. E Deus fala para ele, vai para Sarepta, que eu já preparei uma viúva para cuidar de você. E ali, então, Deus ali cuida de Elias. E enquanto isso, Acabe está à procura de Elias. Porque as pessoas, elas erram, e quando vem a cobrança, ele quer achar um culpado. Ele não olha para Acabe não olha e não diz, eu sou errado, eu tenho que me converter, eu tenho que me voltar ao Senhor, eu tenho que me humilhar.
Não, Acabe quer achar o culpado e quer, aleluia, ali, aleluia, se vingar de Elias. Então Elias vai, aleluia, e se esconde. Mas chega uma hora que Deus fala para Elias: olha, Elias, vai e se apresenta a Acabe. Vai e se apresenta a ele. E diz a palavra do Senhor que Elias, então, ele vai e encontra ali Acabe, encontra ali Obadias, porque o rei Acabe fala para Obadias: olha, você vai para um canto e eu vou para outro canto, para ver se a gente acha água, acha pastagem. Então, Elias encontra Obadias ali no meio, aleluia, digamos, né, do deserto, né, ali das terras, né, e ali ele se apresenta para Obadias e fala: olha, e Obadias, ele fala: nossa, é o Senhor, é o meu Senhor Elias, né, porque Obadias era temente a Deus, Obadias estava ainda, né, nos caminhos do Senhor, louvado seja Deus. E Elias fala assim: e eu quero me encontrar com Acabe, vai e avisa ele que eu estou aqui. Obadias teme pela sua vida, fala: mas o meu rei te procurou por todos os cantos dessa terra. Não teve uma nação em que ele não te procurou. Em todo lugar que ele te procurava, quando o rei falava que você não estava escondido lá, ele fazia eles jurarem que você não estava lá. E ele não te achou. E agora eu vou e me encontro com Acabe e falo que o senhor está aqui. Quando eu volto, o senhor não está, ele vai me matar. E aí Elias então fala para ele: não, vai que eu vou me apresentar a Acabe. E nessa palavra, Deus me traz a revelação seguinte: como a pastora mesmo já orando, ela mesmo já falou, tomar uma posição, né? Tomar uma posição. Tem uma hora, irmãos, que não é mais tempo de se esconder. Sim. Chega uma hora, porque quando Elias se encontra com Acabe, ele diz assim: tu és o perturbador de Israel. Me encontraste, meu inimigo. Você é meu inimigo, você é o perturbador de Israel, você é o causador de problemas. Acabe e se encontra com Elias e fala desse jeito recebe Elias: tu és o causador de problemas de Israel, tu és o perturbador, aleluia. Então Elias, ele fala assim: eu não sou o causador de problemas de Israel, eu não sou o perturbador, quem é o perturbador é você e seu pai, que se desvia do caminho do Senhor, aleluia, louvado seja Deus. Porque aquele que é o causador mesmo, como eu já disse, quer achar um culpado. Mas chega uma hora que você não pode mais se esquivar, você tem que se apresentar, você tem que ir procurar resolver o problema, mesmo que não seja a causa do problema. Mas Deus quer que alguém se levante. Deus quer que alguém tome uma posição, alguém tem que se levantar. Amém. Alguém tem que, aleluia, tomar uma posição quando está o caos instalado, quando está a miséria batendo na porta, quando a perturbação chega, alguém tem que se levantar. É verdade. Não adianta você esperar pelo causador, porque o causador normalmente, aleluia, está no bem bom, não enxerga, está cego. É como Jonas ali, quando ele fugiu da face do Senhor em rebeldia, não querendo obedecer, ele desceu lá para o porão e estava dormindo. A palavra do Senhor diz que ele estava dormindo, enquanto que lá em cima o vento estava quebrando, todos estavam lançando seus bens sobre o mar, para ver se acalmava, cada um clamando ao seu Deus. Mas Elias, que era o causador daquela situação, porque a palavra do Senhor diz que Deus enviou uma tempestade por causa de Jonas, aleluia, ele estava lá embaixo dormindo, num profundo sono. Aleluia. Porque o inimigo, ele faz assim. Verdade. O inimigo, ele cega. O inimigo, aleluia, ele faz você crer que você está bem, que você não é o culpado, que você não é o causador. Aleluia, e não está nem aí para quem está se despedaçando, para quem está, aleluia, na aflição. Mas Deus desperta alguém.
Deus Amém. sempre levanta alguém. Amém. Deus sempre, aleluia, faz alguém se apresentar para resolver o problema. E aqui, Amém. Deus fala para Elias, vai lá e se apresenta para Acabe. Chega uma hora que você tem que se apresentar para resolver o problema. Chega uma hora que você tem que tomar uma posição. Sim, sim. E Elias vai e se apresenta a Acabe e fala, olha, reúne o povo. Reúne o povo, reúne os profetas de Baal, lá no Monte Carmelo, e nós vamos ter uma reunião. Chega uma hora que você tem que reunir o povo. Josafá reuniu o povo para orar, para buscar ao Senhor, e Deus enviou um livramento, como a mãe Angelina pregou na quarta-feira, né? E Deus deu vitória, porque o povo se reuniu. Sim. O povo, aleluia, se ajuntou para buscar a face do Senhor, e Deus desceu o livramento, Deus venceu, aleluia, com a vitória, aleluia, louvado seja Deus. Então chega alguém tem que se apresentar para unir o povo, alguém tem que se apresentar para clamar ao Senhor, alguém tem que se apresentar para resolver. E sabe como você resolve? Com o joelho no chão, com vida no altar. E a palavra do Senhor, que é Elias ali, então ele lançou ali um desafio. Olha, vocês que são os profetas de Baal, vocês vão clamar o Deus de vocês. E o povo de Israel, vocês têm que tomar uma posição. Se é Deus que é Deus, vocês têm Deus como Deus, vocês vão ter que seguir Deus. E se vocês não quiserem, vocês têm que seguir Baal, mas toma uma posição. Sim. A palavra do Senhor diz, aleluia, que Deus, quando ele se encontra ali com João, ele fala, escreve as cartas, aleluia, ali para uma das igrejas da Ásia, e ele fala para a igreja de Laodiceia, olha, se tu for morno, eu vou te vomitar, você tem que ser frio, você tem que ser quente, mas tem uma posição. É verdade. Não tem que ficar em cima do muro. Você uma hora tem que tomar uma posição, ou você é ou você não é. Porque o problema está instalado. Sim. Muitas vezes chega um problema na nossa casa, chega um problema na nossa vida, e a gente, muitas das vezes, não tem força, mas chega uma hora que você tem que se levantar. Você tem que tomar uma posição. Porque isso Deus quer de nós. Deus não leva ninguém para o deserto para ele morrer no deserto. Não. Leva para ensinar, para levantar, para restaurar. Porque você tem que se levantar. Você tem que tomar uma posição. E Elias ali, então, fala para o povo, olha, ou vocês vão seguir Baal, ou vocês vão seguir a Deus. Mas tomam uma posição, tomam uma atitude. Se decidam o que vocês querem. E ali, então, ele fala, ele lança o desafio. Olha, vocês clamam o Deus de vocês, sacrificam para ele, e eu vou sacrificar a Deus também. Então, ali diz a palavra do Senhor que os profetas se reúnem, fazem o sacrifício e clamam desde a manhã até ao meio-dia. Clama, mas Baal não responde. Eles começam a se cortar e chega uma hora que Elias começa a zombar, grita mais alto. Talvez ele está dormindo. Talvez ele está em viagem, não está escutando vocês. Clama mais alto. E eles clamando, e eles começaram a se cortar, porque era o costume deles. E Baal não respondia. Porque quem serve a um Deus mudo, a um Deus surdo, não adianta clamar. Não adianta. Mas Elias, então, ele pega, aleluia, e chega a vez de Elias. Então, ele prepara o altar. Tem que ter uma preparação. Como, aleluia, a missionária irmã Evangelina, ela pregou, tem que ter uma vida no secreto. Amém. Tem que ter, aleluia, uma vida de oração, uma posição diante de Deus antes. Não adianta você querer milagre só na hora que o problema se instala. O problema você já tem que ter uma vida antes. Amém. E ali Elias, então, ele repara o altar antes do sacrifício. Ele repara o altar antes, aleluia, de clamar. O altar tem que estar preparado.
O sacrifício tem que estar preparado. Aleluia. Amém. Diz a palavra do Senhor que ele arruma as 12 pedras, simbolizando uma tribo. Cada pedra simbolizava uma tribo de Israel, colocando na posição certa. Colocando ali cada um no seu lugar. Aleluia. Você tem que começar colocando a tua vida em ordem. Amém. Aleluia. Quer restauração? Coloca a tua vida em ordem. Quer milagre? Coloca a tua vida em ordem. Tua vida tem que estar em ordem para Deus operar, para Deus fazer, para Deus descer com milagre. Deus ainda faz milagre? Faz. Claro que Ele faz. Todos os dias Ele faz milagre. Amém. Mas por que você não enxerga? Por que você não vê o agir de Deus? Está com o altar desconcertado. Como que você quer ver milagre se teu altar está quebrado, está rachado? As pedras estão espalhadas. As pedras significavam as nações de Israel. Estava tudo perdido, tudo fora da posição. Mas Elias, ele coloca na posição, ele junta as pedras, ele repara o altar, ele coloca em ordem o altar para poder, aleluia, oferecer o sacrifício. Aleluia. E diz a palavra do Senhor que ele coloca tudo em ordem, as pedras do altar, repara o altar, corta ali o bezerro, coloca em fileiras, coloca em ordem. E então ali ele fala, ele prepara a lenha, né? Ele prepara tudo para o sacrifício. Não é de qualquer maneira. Não. Você quer ver fogo do céu descer, você quer ver a manifestação de Deus, você quer ver a glória de Deus, você quer ver o milagre de Deus na tua vida, mas nós precisamos, aleluia, colocar em ordem o nosso altar. Deus não trabalha na confusão. Em nome de Jesus. O lugar da Bíblia que a gente vê em reboliço é lá no Vale de Ossos Secos, que diz que houve um reboliço. Aleluia, louvado seja Deus. E mesmo assim ainda, Deus colocou tudo em ordem. Aleluia. Diz a palavra que se levantou um grande exército naquele lugar e se pôs em ordem. Aleluia, louvado seja Deus. Então a gente precisa colocar em ordem as coisas na nossa vida. Tudo aquilo que muitas das vezes você fala, não tem nada a ver. Só isso aqui não tem problema. Tem. Porque o nosso Deus, a palavra do Senhor diz que Ele é santo. E importa que nós sejamos santos. Amém. Aleluia, louvado seja Deus. E a palavra do Senhor diz que Elias coloca tudo em ordem. O altar, as pedras, o sacrifício, corta os bezerros, coloca tudo direitinho. Porque o nosso Deus é um Deus de ordem. Amém. Então ali ele clama a Deus, ele fala para Deus, olha, mostra, manifesta o teu poder, manifesta a tua glória. Desça fogo do céu, consuma o holocausto, consuma o meu sacrifício. Mostra para esse povo que o Senhor é Deus, que o Senhor é o Deus verdadeiro. Aleluia. Deus, ele quer se manifestar para você. Deus, ele quer operar o milagre. Deus, ele quer que a tua parentela, que a tua família, que o povo que está ao redor de você veja que você é servo dele. Que ele é Deus verdadeiro, que ele é Deus que opera, que Deus, ele é o Deus que faz milagre. Mas como que eles vão ver Deus na tua vida se você não se posiciona? Se você não coloca as coisas em ordem? Então é necessário, muitas das vezes, você pôr as coisas em ordem na tua vida, para que os outros possam ver. Para que os outros possam ver a manifestação de Deus na tua casa, na tua família. Você precisa tomar uma posição. Sim, Senhor. Aleluia, louvado seja Deus. E eu acho interessante aqui que era um homem só. Ou seja, o que Deus está falando para mim e para você nesta manhã? Depende só de um para Deus operar o milagre. Depende só de você para Deus operar o milagre, para Deus fazer acontecer.
na tua vida para que todos possam ver, só precisa de você. Não é pelo muito falar, não é pela multidão, não. Só precisa um tomar a posição. Aleluia. É um que precisa, aleluia, crer, aleluia, louvado seja Deus. Aleluia. Ali, Sodoma e Gomorra estava lotado de pecado ali, aleluia. Deus ouviu Abraão ali, ele orando a Deus, e ele falou assim, olha, por causa de 50 justos, você não destruirá a cidade? Deus fala, não vou destruir. E Abraão vai descendo, vai falando, mas e se tiver só 20 justos? O Senhor vai destruir a cidade? Não, não vou destruir o justo com o ímpio. E ali Abraão vai descendo, aí até que Deus, ele fala assim, se por um acaso tiver 10 justos, o Senhor vai destruir a cidade? E Deus fala, não vou destruir a cidade se tiver 10 justos, mas Deus, numa cidade inteira, Deus não encontrou 10 justos. Então ele teve, aleluia, ele tirou o justo, tirou a palavra do Senhor lá em Hebreus, diz que Ló era o justo. Arrancou Ló e sua família de lá para poder destruir a cidade. Então, por causa de um, Deus dá o livramento. Aleluia! É com a providência. Por causa de um, aleluia, louvado seja Deus, Deus dá o livramento. Só precisa de um tomar a posição. E se você está ouvindo esta palavra nesta manhã, este um é você. Amém. Não adianta você querer terceirizar, é você mesmo que Deus está contando. É com você mesmo que Deus está chamando a responsabilidade a tomar uma posição. É você, não tem outro, então não adianta. Se você está ouvindo esta palavra, é você. É esse um, é você. Amém. Aleluia, louvado seja Deus. E Deus ali, aleluia, diz a palavra do Senhor que ele, aleluia, ele reparou o altar, ele se posicionou e ele fez esta simples oração. Senhor, mostra que o Senhor é Deus. Chama esse povo para ti. Ou seja, mostra para esse povo, mais uma vez, aleluia. Manifesta o teu poder, aleluia, para que esse povo idólatra, rebelde, se volte para ti. Porque é o que Deus quer. O que Deus quer é que nós se voltemos para Ele. O que Deus quer é que nossa parentela se volte para Ele, a nossa família esteja com Ele, nos caminhos dEle, adorando a Ele. E mudando, não uma hora cocheando em um pensamento, outra hora cocheando em outro pensamento. Não é isso que Deus quer, não é divisão que Deus quer. Deus quer se manifestar na tua vida para que todos possam ver e conhecer quem é Deus. Quem é o Deus da tua vida? Quem é o Deus, aleluia, que te move? Aleluia. Mas como que eles vão ver Deus na tua vida se você não se posiciona? Se você não toma uma atitude? Mas Deus quer o povo perto dele. Deus quer chamar, Deus quer atrair. A palavra do Senhor diz, aleluia, Jesus falando ali, eu vou ser levantado e atrairei o mundo, as nações para mim. Glória a Deus. Quando Jesus foi levantado na cruz do Calvário, todos os olhares foi atraído para ele. E nesta manhã, Deus quer fazer isso. Deus quer atrair todos para Ele. Amém, Jesus. Ele precisa de alguém que esteja na brecha. Jesus. Diz lá em Isaías, eu olhei para ver se eu não destruiria a terra. Mas eu olhei para que não descesse com juízo, com espada. Eu olhei, eu procurei ver se tinha alguém na brecha e não tinha ninguém na brecha. Aleluia. Precisa alguém estar na brecha, precisa alguém estar na posição, precisa alguém estar, aleluia, no secreto, aleluia, para que a destruição não chegue, para que, aleluia, o inimigo não tome conta. Amém. A palavra do Senhor diz que a oração de um justo, ela pode muitos seus efeitos. Eu creio. Aleluia, louvado seja Deus. Noé ali, diz a palavra do Senhor que a terra estava corrompida.
A terra estava corrompida a ponto de Deus falar assim, eu vou destruir, eu me arrependo de ter feito, de ter, aleluia, construído essa terra, de ter feito o homem. A palavra do Senhor lá em Gênesis 6 diz que Deus, ele se arrependeu e falou, eu vou destruir. Mas no meio daquela nação inteira, no meio daquele caos, daquele pecado que tinha tomado conta do gênero humano, aleluia, Deus viu Noé. Deus achou um justo. Diz a palavra do Senhor que Noé era justo. Deus viu um homem com quem podia contar. E falou para ele, faz a arca. Entra tu e a tua família, porque eu vou destruir a terra. A terra está contaminada, está corrompida. Irmãos, se no meio daquele caos, Deus contou com Noé para poder salvar a geração, poder salvar a espécie humana, poder salvar, aleluia. Deus está procurando só um que tome uma posição. Oh, Jesus. E nesta manhã, mais uma vez, aleluia, Deus fala para mim primeiro. Toma uma posição, Amém. toma uma atitude. Deus conta comigo e com você para operar. Deus ainda faz milagre. Amém, Deus ainda opera. Deus ainda cura. Deus ainda liberta. Deus ainda traz presença. Deus ainda, aleluia, restaura casamento, restaura família. Deus ainda, aleluia, vira cativeiro. Deus ainda abre portas, aleluia, que estão fechadas. Deus ainda faz. Deus ainda opera. Aleluia, mas Isaías 59 diz que as nossas transgressões fazem separação e impede dele operar. É verdade. Então, nessa manhã, nós tomarmos uma posição. Em nome de Jesus. Elias aqui, ele tomou uma posição. Elias aqui chamou o povo, colocou as coisas em ordem e falou para o povo, toma uma posição. E orou ao Senhor. Senhor, mostra para esse povo que o Senhor é Deus. Mostra para esse povo que o Senhor faz milagre, que o Senhor faz descer fogo do céu, que o Senhor consome o holocausto, que o Senhor ainda recebe sacrifício, que o Senhor só quer, aleluia, louvado seja Deus. Alguém, aleluia, ele fala assim, mostra para eles que eu também sou teu servo. E que eu fiz tudo isso porque eu te obedeci. Aleluia. Isso tudo aconteceu porque o Senhor é Deus. Porque o Senhor é o Deus da minha vida. Porque o Senhor é o Senhor da minha vida. É o Senhor que comanda a minha vida. É o Senhor que ordena e eu cumpro, eu obedeço. É o Senhor quem fez isso. Mas porque eu sou o teu servo. Porque eu obedeço a tua palavra. Porque eu tomo uma posição. Quando o Senhor fala para mim, vai, eu vou. Quando o Senhor fala para mim, vem, eu venho. Eu obedeço a tua palavra. Então, mostra para esse povo que eu sou o teu profeta. Que eu sou o teu servo. E opera um milagre. Faz todo o pai do céu. E Deus fez. Deus fez. Deus operou. Aleluia. 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 Depois que consertou, depois que o fogo do céu desceu, depois que o povo viu que só havia um Deus verdadeiro, aleluia, Elias foi para o secreto para orar para chover. Jesus. Diz a palavra do Senhor que ele orou e choveu. Quer chuva? Quer milagre? Quer operação divina na sua vida? Quer a cura? Quer a libertação? A receita está aqui, na palavra do Senhor. Aleluia. Posição. Amém. Concerto de altar. Amém. Aleluia. Secreto, oração, meditação e obediência. Aleluia. Obediência. Aleluia. Amém. Espero que o Espírito Santo de Deus fale melhor ao coração das irmãs nesta manhã. Eu quero aqui agradecer ao Senhor, primeiramente, e depois à pastora. Muito obrigada por essa oportunidade, por este privilégio, nesta manhã gloriosa, estar aqui na presença do Senhor, juntamente com vocês. Muito obrigada e que Deus abençoe a vida de cada uma. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus por essa palavra.
Glória a Deus. E Deus deixa de uma forma bem clara o convite a um posicionamento diante de Deus. Um homem ou uma mulher, quando se coloca diante de Deus, se posiciona como foi falado, Deus muda a história de nações. Deus muda a história de nações. Eu estou terminando de ler sobre a vida do Martinho Lutero. Um homem que se posicionou diante de Deus, diante do Todo-Poderoso. Quando nós nos posicionamos, como diz a palavra nesta manhã, diante de Deus, Deus faz milagre. E como Deus te usava para falar, Elias era só um. Só um. Diante de tantos profetas de Baal, diante de tanta incredulidade, né? Mas ele obedeceu a Deus. Que nesta manhã o Senhor venha mover o nosso coração para seguir esse caminho da obediência a Deus, caminho da busca diante do altar do Senhor. Glória a Deus, minha irmã. Glória a Deus. Que Deus em Cristo continue usando a tua vida para que outras vidas sejam edificadas no Senhor. Porque não adianta conquistar tudo que essa terra tem para oferecer e não saber quem é Deus. E não saber quem é Deus e não conhecer o caminho do milagre. Porque o maior milagre é ir para o secreto de Deus e continuar lá. Continuar. Glória a Deus, aleluia. Palavra maravilhosa de um Deus tremendo que não falha. E quando Deus manda alguém ir, alguém fazer, alguém buscar, orar, se consagrar, é porque ele tem milagres para fazer nas nossas vidas. Ele não é inconsequente, ele é Deus. Ele é Deus. Essa é uma palavra para estarmos meditando, voltando lá, assistir essa live novamente, enviando para alguém. Porque o que adianta uma palavra que vai te dar chave, vai te dar carro, vai te dar não sei o quê, e depois? E depois? Como aquele homem que disse, minha alma, que era a parábola, dorme em paz, minha alma, descansa, porque você tem suprimento para todo o futuro. Não tenho preocupação mais com a vida financeira. E aí Jesus fala que chegou o Senhor Todo-Poderoso e falou, louco, hoje pedirei a tua alma que tu tens preparado. Então, quando nós paramos para ouvir a palavra de Deus, para obedecer aquilo que Deus nos falou, que Deus tem falado, Deus muda não só a nossa história, mas a história das nações. Existem nações ricas, com muito dinheiro, que o povo não tem problema financeiro, mas o povo está vazio de Deus, morrendo na depressão. Por falta de buscar a Deus e de colocar Deus em primeiro lugar. Eu me identifico com o profeta Elias. Que ousadia! Que Deus, que poder! Minha querida, muito obrigada por estar mais uma vez conosco aqui no Quarto de Guerra. Que o Senhor continue te abençoando, te usando para que o nome dele seja glorificado. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Palavra de Deus gloriosa. Deus te abençoe. Muito obrigada. Deus é fiel. Deus é poderoso. E quando Deus chama alguém para se posicionar, pode arrumar as malas, pode se preparar para viver um novo tempo. Porque quando ele manda se posicionar, é porque a bênção já está nas mãos. A bênção já está nas mãos. Glória a Deus. Vamos orar para encerrar. Glória a Deus. Glória a Deus por essa palavra. Glória a Deus pela vida da missionária Cláudia. Glória a Deus. É uma palavra de posicionamento. Você quer vitória? Então se posiciona. Você quer bênção de Deus? Então vai para o secreto com o Senhor. Quer bênção? Quer Deus, ver Deus agir na tua família, no teu ministério, na tua casa? Vai para o secreto com Deus. Porque Deus ainda faz milagre. Glória a Deus. Vamos orar?
Senhor, obrigada por essa manhã. Obrigada, Pai, porque o Senhor é aquele que nos dá o direcionamento para a vida. Sua palavra diz que quando nós estivermos andando por um caminho e nós não soubermos por onde andar, o teu Espírito vai nos conduzindo e nos falando, este é o caminho, andai por ele. Senhor, nós não somos deste mundo, não viemos deste mundo, não ficaremos neste mundo. Nós temos um Deus grande, temos um Deus de poder, temos um Deus que cuida de nós, Pai. E esta administração, nesta manhã, é um cuidado de Deus para com as nossas vidas, é um zelo de Deus para com as nossas vidas. Rica badarabasteia, todo homem e mulher de Deus que o Senhor chamou para um secreto, viveram grandes experiências com Deus. Xaraia, rica badaia. Senhor, ajuda-nos a obedecermos a tua voz, a tua palavra. O mundo está cheio de vozes e que não é a voz do Senhor, mas ajuda-nos, ó Pai, a discernirmos e a obedecermos a voz do Todo-Poderoso, voz como voz de muitas águas. Guia-nos, ó Deus, no teu secreto. Tira de nós a pressa de sairmos do secreto da intimidade com Deus. Ajuda-nos a construirmos a Ti um altar de oração, um altar de adoração. Ajuda-nos, ó Deus, a construirmos a cada dia uma intimidade com Deus. Precisamos, igreja, construir intimidade com Deus, vida com Deus. Isso não é uma religiosidade. Rica laia, isso é um alto investimento para o nosso futuro diante do altar de Deus. Em nome de Jesus, levanta aqui, homens e mulheres, como tu levantou Elias, onde obedeceu a Deus, foi na direção de Deus, fez o que Deus mandou e viveu milagres. E viu Deus operar. O que o Senhor tem para realizar em nós e através das nossas vidas, não é só para nós. O Senhor quer alcançar vidas. Rica e achoderibanaya. O Senhor quer mudar histórias. Rica labacalabasteia. E isso, como a sua palavra foi falada, um só homem, uma só pessoa, um só, se posicionando diante de Deus, Deus muda a história. Imagine o povo se posicionando diante do Senhor. A sua palavra diz que Abraão, no início, era só um. Ele era só um. E Deus escolheu, o amou e abençoou. Fez de Abraão pai de nações, mas ele era um só. E muitas das vezes nós falamos que não estamos fazendo, não estamos conseguindo, porque somos só nós. Se tivesse mais gente para ajudar, mais pessoas, ou muitas vezes pessoas reclamam porque na minha casa é só eu, sou só eu de crente, sou eu buscando a Deus. Abraão era um só. Quando Deus chamou, escolheu, amou e o abençoou, fez dele pai de nações. E pela obediência desse homem a Deus, aqui estamos nós, descendência de Abraão, amigo de Deus. Nós precisamos descobrir o que é isso, o que é ser amigo de Deus. Rica labacaia, mas o mercado está tão ativo, o mercado das propostas, das ofertas, das coisas que este mundo oferece, está tão em alta, que nós esquecemos, nós não procuramos saber como é o caminho a traçar para ser amigo de Deus. Amigo de Deus. Ser amigo de Deus é melhor do que ter qualquer coisa.
Ser amigo de Deus é melhor do que ser amigo de qualquer pessoa influente e importante nesta terra. Senhor, levanta a tua igreja para caminhar contigo. Levanta a tua igreja para buscar a tua face. Ei, levanta a tua igreja, Arialabacalabasteia, para entrar no secreto contigo, Deus, e viver experiência contigo. Se precisamos de milagre, o Senhor disse nessa manhã, o segredo está ir para o secreto de Deus. Oh, Deus, ajuda-nos a valorizarmos isso. Precisamos valorizar. Homens e mulheres no passado deixaram grandes legados de vida, de história, rico, porque foram separar tempo, ter tempo no altar de Deus. Senhor, e eu quero isso para a minha vida. Tempo com Deus, separar tempo com Deus. Senhor, perdoa nossos pecados, porque nós não estamos orando nada. Tenha misericórdia da igreja. Tenha misericórdia do teu povo. Estamos acostumados com um piloto automático. Estamos acostumados que é só um clique, só um deslizar de mão. Ah, Deus, as coisas que não são de valores acontecem, mas o que é de valor é no profundo, é mais profundo do que o ouro no garimpo Ibalabacaia. Ajuda-nos, ó Deus, a investirmos no teu altar, a buscarmos a tua presença. Glória! Oh, Jesus! Oh, Jesus, buscar a tua presença. Ninguém pode roubar de você, igreja, de nós, a nossa experiência com Deus. A nossa experiência com Deus, com o eterno, ninguém tira de nós. O conhecimento que Deus te dá quando você vai buscar Ele, ninguém tira. Aribalabacalabasteia. Pai, eu quero te louvar nesta manhã, te louvar pela tua graça, te louvar pela missionária Cláudia, Pai. Muito obrigada pela vida da tua filha, se colocando, Deus, aqui a fazer a tua obra de coração aberto, ser canal de bênção para nossas vidas. Continua abençoando a tua filha, abençoando a família dela, abençoando o ministério dela e usando na terra como uma flecha nas mãos do guerreiro, para que o mundo seja alcançado para a glória do teu santo nome, Pai. Abençoa o teu povo aqui nesta manhã, buscando a tua face. Aqueles que já saíram, já foram trabalhar, que estão indo, Senhor, para o seu dia, trabalhando, Deus, que o Senhor abençoe, que o Senhor faça prosperar, oh Deus, de uma forma sobrenatural. E eu profetizo sobre a tua vida, aquilo que está trancado, amarrado, aquilo que o inimigo se levantou para fechar as portas, ou para dizer para você que milagres não acontecem mais. Eu profetizo, em nome de Jesus, liberações de milagres de Deus na tua vida, no teu ministério, na tua saúde, nas tuas finanças, na tua casa. Milagres, milagres. E você ouviu o segredo, vai para o secreto. Vai à beira da tua cama, vai no cantinho na tua sala, fala com Deus. Por onde você passar, por onde você andar, vai colocando diante dele e vai falando para ele, você pode. A missionária começou essa live falando sobre posicionamento. Era uma bagunça tão grande. No tempo de Elias, aquela situação, quem iria se posicionar? Pois foi Elias que Deus chamou. Pois é você hoje que Deus chama, se posiciona nessa guerra em oração, se posiciona nessa guerra em jejum, se posiciona no meio dessa família de perna virada, de cabeça para baixo, onde as peças do quebra-cabeça da família tá tudo embaralhado, tudo jogado. Se posicione em buscar o Deus vivo. Ele disse, um só. Se um só se posiciona, eu faço a obra, eu mudo a história. Imagina Elias cercado por um povo
de cabeça louca, virado, enfeitiçado, endiabrado, perturbado, sem temor a Deus, só seguia a Baal. Pessoas ali realmente perturbadas, mas Elias se colocou na presença de Deus. E Deus fez milagre. Se coloque na presença de Deus por aquilo que você quer, por aquilo que você precisa. Qual é o milagre? Ou melhor, falando, quais são os milagres que você precisa que Deus faça? Se posiciona, jejum, oração, busca o altar de Deus, o altar de Deus, o altar de Deus. Eu li um livro, Os Caçadores de Deus, vou voltar a ler esse livro, e ele fala, está faltando oração no altar. No altar da igreja tem mais blá, blá, blá do que oração. Está faltando oração em cima do altar. Esse livro é muito bom. Se você puder, compre esse livro e lê Os Caçadores de Deus. Gente, nós precisamos buscar a face do Senhor. Olha o tema do livro. Os Caçadores de Deus. Nós sabemos quando alguém sai para caçar alguma coisa, alguém como que vai buscar ouro no garimpo, sai para caça, ele vai focado naquilo até encontrar. Assim precisamos fazer, buscar Deus, buscar a face do Senhor. Não é pesado. Quem te dá estratégia, sabedoria, nos dá para buscar Deus, para caçar a presença de Deus. É o Espírito de Deus que nos ajuda. Temos o inimigo que vem contra nossas vidas, trazendo desânimo, tristeza, angústia, querendo tirar o nosso foco, embaralhando a nossa visão, para que a gente não venha discernir, como Elias, o que Deus tem. O profeta Elias discerniu. É assim que Deus quer, é assim a direção de Deus. Vou fazer segundo a direção de Deus. E, a princípio, quando você começa a obedecer a Deus, a direção de Deus, parece que está dando tudo errado, né? Fica em paz. Tenha certeza do que Deus está te falando. Segue a direção de Deus. Segue o que a Bíblia diz. Porque a Bíblia não tem confusão, não. A Bíblia, ela é cara. Então, vamos, em nome de Jesus Cristo, seguindo ao Senhor, buscando ao Senhor, orando ao Senhor, consagrando nosso jejum e ofertando no altar dele. Consagrando nosso tempo, ofertando no altar dele. O Senhor dos Exércitos ainda faz milagres. E o milagre que você precisa nesta manhã, o Senhor já te deu a direção. Como é que você vai conquistar esse milagre? E eu profetizo sobre a tua casa, a tua vida, milagres que vêm da parte de Deus. Milagres significa coisas que Deus faz que ninguém pode fazer. Esse é o nosso Deus. Senhor, eu quero te louvar pelo teu povo. Leva o teu povo para um final de semana na tua presença. Oh, buscando a tua face, te adorando e vivendo milagres, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, dá ao teu povo um dia abençoado. Corta laço, quebra laço contra nossas vidas, contra nossas famílias. Destrua as investidas de Satanás, do inferno, contra nossas casas, contra nosso ministério, contra nossas vidas, em nome de Jesus. Senhor, abençoa esse povo que chama pelo teu nome e ajuda-nos, ó Deus, a colocarmos em prática tudo que o Senhor nos ministrou nesta manhã. Então nós, o teu povo, vamos, Senhor, nos alegrar na dança, vamos festejar, porque é característica de Israel, festa, dança, celebrar, se alegrar. Tira do nosso meio todo gemido, toda dor, toda angústia, todo peso, Senhor. Muda a nossa sorte, porque só o Senhor pode fazer isso. Em nome de Jesus Cristo, que o Todo-Poderoso te abençoe, igreja. Que o Todo-Poderoso faça resplandecer o rosto dele sobre você. E que o Espírito de Deus te conduza sempre ao Santo dos Santos para provocar milagres. Deus te
te abençoe. Eu te envio para um dia de vitória, debaixo do poder desta palavra, em nome de Jesus. Se Ele permitir, estaremos aqui na próxima quarta-feira, declarando que Ele ainda faz milagre, porque Ele é fiel. Amo vocês. Beijo no coração. Curte aí a nossa página no Instagram. Compartilhe esta live. Em nome de Jesus. Senhora Cláudia, glória a Deus pela tua vida, minha querida. Deus, Ele é fiel. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus, Débora. Deus é contigo, guerreira. Aleluia. Tenha um dia de vitória. Aleluia. Fica bem nos nossos lábios um cântico de louvor. Fica bem nos teus lábios um cântico de adoração. Um beijo, bispa. Te amo. Deus te abençoe. Dia de vitória. Em nome de Jesus. Glória a Deus. A palavra de Deus diz assim: fica bem nos nossos lábios um cântico de louvor. Um cântico de louvor. Beijo no coração. Amo vocês. Deus te abençoe. Aleluia.